Eu gosto muito daquela passagem do Novo Testamento que conta a história de Tomé, da sua incredulidade segundo a tradição. Ocorre que Jesus morreu, antes foi torturado e ressuscitou. E apareceu para algumas pessoas, sendo a primeira pessoa, inclusive, Maria Madalena, que correu até o túmulo de Jesus, ao saber que o corpo tinha desaparecido. Ela é a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo, embora não o reconheça em sua forma ressurgida dos mortos. Acontece que Tomé também duvidou ao saber da notícia que o Senhor havia ressuscitado e que estava vivo novamente. E havia descido realmente à mansão dos mortos e de lá retornou vivo, como vivia antes. E diz então aquela emblemática frase que se perpetuou na tradição e é usada como exemplo a não ser seguido. Tomé diz: eu até posso acreditar, mas para isso o Senhor tem que aparecer aqui na minha frente. E eu quero tocar no corpo dele, preferencialmente nas feridas, nas cicatrizes que os pregos transpassados em seu pulso e em seus pés, provocaram no corpo dele. Eu quero colocar o dedo na ferida de Jesus. Se Jesus se dispuser a aparecer e a provar para mim que ele ressurgiu dos mortos, então eu acreditarei, porque eu só acredito naquilo que eu vejo e naquilo que eu toco. A minha vida é uma vida concreta, o meu pensamento é um pensamento concreto. A minha tipologia de personalidade é extrovertida. Eu sou extrovertido. Eu preciso ver, tocar, sentir. Comigo não tem essa história de acreditar a partir do coração, que é a mensagem de Jesus. Então ele está reunido lá com os amigos e acontece então esse fenômeno paranormal, de Jesus novamente se apresentar e dizer, convidar Tomé: vem aqui, toca no meu corpo, olha aqui as minhas feridas, as minhas marcas, as minhas cicatrizes, e toca nessas cicatrizes para que tu possa acreditar que realmente eu existo. Tomé é uma representação do pensamento científico. Ele precisa de provas para poder, então, reconhecer a existência do fenômeno. O cientista não pode ter fé. A única fé que o cientista pode ter é a fé de que, dedicando-se de corpo e alma a encontrar as leis que regem determinado fenômeno, poderá demonstrar matematicamente a existência desse fenômeno. A fé, portanto, do cientista não é uma atitude prévia em relação ao fenômeno que ele quer investigar, no sentido de crer sem precisar verificar, em absoluto. Ele tem algum tipo de fé, mas não esta fé. E a mensagem de Jesus é uma mensagem introvertida. Então, o que ele quis ensinar para Tomé? Na minha opinião, ele quis dizer para Tomé o seguinte: olha só, Tomé, eu entendi a tua busca, mas tem certos fenômenos, tem certos grupos de acontecimentos que a crença tem que ser a partir do coração, Tomé. Não é a partir da razão. É aquilo que você realmente acredita que faz com que a coisa em si exista. Existe porque você acredita, porque você faz existir. Esta coisa misteriosa, essa vida espiritual misteriosa, ela precisa desta água, a água da fé. Você precisa regar com esta água, esta coisa fantástica, miraculosa, chamada de ressurreição. E o que aconteceu comigo, Tomé, pode acontecer contigo também. Na verdade, acontece com todas as pessoas que acreditam na ressurreição. Naquilo que morre e volta a viver, transformado por essa passagem pela própria morte, Tomé. Então, o teu espírito científico é louvável, mas existe um grupo de fenômenos que não podem ser abordados a partir da tua racionalidade, Tomé. Então, a minha sugestão é essa. Abre teu coração, porque existem realidades que só podem ser compreendidas e só podem existir a partir do coração. Tem fé, Tomé. Fé nesse sentido
querido Tomé, no sentido de reconhecer o caráter singular dessas experiências anímicas, desse mundo minimalista, delicado, que é a vida espiritual humana. Aí, os nossos critérios científicos, Tomé, não podem nos ajudar, mas tão somente a abertura do coração. O que os cientistas podem dizer sobre a morte, sobre a vida, sobre o genoma humano, sobre o planeta Terra, sobre o universo? Eles não podem dizer nada, Tomé. Tudo que eles têm são teorias, possibilidades, mas não fatos. Não fatos. Toda teoria é, de alguma forma, uma profissão de fé, neste caso específico, da criação de todas as coisas. Então, o nosso conhecimento científico é de grande importância, mas não mais importante do que a nossa fé. E fé é alguma coisa que brota não da razão, não da matemática pura, com os seus cruéis 2 mais 2 são 4, mas da abertura de coração, da sensibilidade em se abrir para aquilo que existe, mesmo contrariando a minha compreensão racional. Isso é fé, isso para mim é ressurreição, e essa é a história, eu creio, na minha opinião, que se quis contar quando se contou a história do espírito científico de Tomé e a sugestão que o Rabi Jesus deu a ele de abrir o seu coração para compreender as realidades